Olá, pessoas maravilhosas, venham chegando aqui na live de hoje, que hoje é uma live especial. Venham chegando todos. Boa noite. Vamos ver aqui. Boa noite a todos que estão chegando agora na live de hoje. Hoje eu tenho uma live aqui muito especial com uma convidada muito especial, aonde ela vai contar a história dela para vocês. Então, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Rogério. Boa noite a todos que estão entrando. Boa noite, Júnior. Obrigada, Júnior. Estou viciado nesses conteúdos. Muito obrigada. É isso mesmo, né? Quanto mais conhecimento, melhor. E a gente tem aí mais possibilidade de se libertar daquilo que não faz bem. Boa noite, Dilma. Boa noite, Lef. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que estão chegando. Me perdoem se eu esqueci alguém, tá? Muito boa noite a todos, sempre grata aqui com todo o carinho que vocês dispensam aqui na página, todo o apoio que vocês dão ao meu trabalho. Aqui o Lef, boa noite, é só para mulheres? Claro que não, Lef, seja muito bem-vindo, a página é mista, tá? Apesar de eu usar mais o pronome masculino, né, porque eu fui vítima de um abusador do sexo masculino, mas eu sei muito bem que existem abusadoras aí do sexo feminino, inclusive eu tenho dentro da minha família, tá? Então, homens e mulheres aqui, sejam muito bem-vindos, tá? E não levem isso em consideração, porque a página ela é mista, tá? A Gisele aqui, boa noite, Carol, boa noite, Gisele, boa noite, Leonardo, obrigada pelo carinho. A Júlia aqui, fala comigo, oi, Júlia, boa noite. Boa noite a todos que estão chegando agora. Venham aqui para essa live, que hoje essa live vai ser muito especial, né? Boa noite, Rodrigo. Gilmar aqui, ó, eu fui vítima de uma pessoa dessa, eu sinto muito, Gilmar, todos nós também fomos e a gente sabe o quanto é terrível, mas existe vida após o abuso, tá? A gente tem sim como dar a volta por cima. Oi, Julie, meu amor, seja muito bem-vinda. Eu só estou aqui aguardando a minha convidada, tá? Me enviar aqui o convite para que eu coloque ela dentro da live. Hoje ela vai contar a história dela, que ela passou, uma história bem chocante, e eu gostaria que vocês acompanhassem. Boa noite, Natália. Boa noite a todos que estão chegando. No final da live eu vou responder perguntas, tá? E aí, qualquer coisa, depois vocês me escrevem lá no direct, tá? Aqui, ó, desmascarando narcisistas. Existem mulheres narcisistas também. Sim, claro, gente, eu tenho dentro da minha família, tá? Então, podem ter certeza que existem. Eu tenho dentro da minha família e sofri na mão delas bastante, viu? Um dia eu vou contar aí as minhas experiências com as mulheres narcisistas do meu sangue, infelizmente, tá? Então, eu sei que existem e aqui ela já enviou e eu vou chamá-la um pouquinho aqui. Já chamei ela. Deixa eu ver aqui. Aceitar. Olá, Entra. Olá, olá, boa noite, Ana. Seja muito bem-vinda Carol aqui maravilhosa, à live obrigada. do a live aqui da página Narcisista Sem a Máscara, né? E hoje nós vamos conversar sobre a sua história, né? Sobre o que você passou dentro de um relacionamento abusivo, que eu tenho certeza que vai alertar muita gente que está aqui vendo essa live hoje. É de extrema importância para todo mundo, tá? Eu agradeço que você tenha aceitado fazer a Obrigada live. a Eu você, Carol. sei que para você é um momento assim um pouco complicado, não é fácil de contar, né? Eu sei muito bem que a gente precisa de um preparo para poder contar, porque não é fácil de lembrar, não é fácil de contar e remoer tudo isso. Eu sei que é muito complicado, mas é como eu falo, eu sempre penso que quanto mais a gente divulga o que a gente passou, mais nós estamos alertando outras pessoas, porque tem muita gente dentro desses relacionamentos que está completamente cego. Então, é uma vida ou várias vidas que estamos aí conseguindo libertar, né? Eu E a concordo. intenção é essa, tanto homens quanto mulheres podem passar por relacionamentos abusivos. E o que eu sempre falo para vocês, independente de diagnóstico, gente,
a gente não pode aceitar ficar sendo abusado pelos outros, tá? Eu vejo muita gente aí, ai, será que ele é narcisista? Será que ela é narcisista? No final das contas, não é isso que importa. O que importa é a forma como você é tratado ou tratada dentro desse relacionamento, tá? Isso é o importante. Não aceitem, tanto homens quanto mulheres que estão aqui, serem abusados pelos outros, por favor, tá? Nós não somos pano de chão, não somos pronto-socorro, UTI para gente problemática, e não somos também capacho para as pessoas pisarem em cima, tá? Então, Ana, seja muito bem-vinda Obrigada. aqui à página. E eu gostaria de saber, durante quanto tempo você ficou dentro de um relacionamento abusivo? Foram 3 anos no relacionamento e mais alguns meses em comunicação. Quase uns 8 meses já. Certo. E como você conheceu essa pessoa? A gente já se conhecia através de amigos. Já se conhecia, ele estava num relacionamento e depois já estava separado há um ano, a gente começou a sair. Ele, na verdade, veio numa festa em comum, fomos falando e começou acontecendo. Certo. Então vocês começaram meio que com uma amizade, Mas éramos assim, amigos, né? não, Porque às vezes. nós éramos amigos, mas depois nos reconectamos e começamos a sair. Tipo, sair, ficar, e daí foi. Sim, é porque assim, a maioria deles se aproximam às vezes com amizade, né? Então, eu também passei por isso. Antes eu era amiga do monstro, e aí acaba de uma amizade, acaba virando outra coisa, É, né? Então, tem vários casos que começam com uma amizade. Aí vocês começaram o envolvimento, e ele provavelmente veio com love bombing pra cima de você. veio quando resolveu, assim, me pediu namoro e eu percebi muito o relacionamento, os ciúmes, né? A obsessão e a separação dos amigos. Eu já percebi dos primeiros 3 meses. Era assim, vamos fazer coisas que não era em comum com todos os amigos. Era mais eu e ele. Ele começou a te afastar das pessoas. Quando ele te afastava das pessoas, ele falava alguma coisa, do tipo, essas pessoas não servem para andar com você, ou então você não está dando valor para mim, não fica muito tempo comigo, fica mais com seus amigos. Essas chantagens emocionais, né, difamações que a gente conhece aí muito bem. É mais difícil porque nossos amigos são muitos incomuns, mas o que acontece das minhas filhas, sim. Eu percebi que queria me ver todo dia, vamos fazer coisas todo dia, vou te fazer, e ficava me atraindo naquilo. E o que a gente, Certo, para obviamente, que fica você empolgada no início, que é realmente. aí. É, eles cegam a gente, né? Como eles monopolizam o nosso tempo, o que que acontece? A gente começa a esquecer de tudo que tem ao redor. Foi, É aí que começa a lavagem foi. cerebral, né? Que depois, na desvalorização, quando a gente já está sendo desvalorizado, a gente não consegue mais sair do ciclo. É como se a gente caísse dentro de uma teia de aranha, aquela É, teia que você, ou então numa areia movediça, que você também não consegue sair depois, né? Quanto mais você tenta sair, mais você é, afunda. Esse é o segredo da areia movediça, né? exatamente. Então, é, quando começou a desvalorização, como você percebeu que você estava dentro de uma enrascada? A desvalorização começou logo em 3 meses, mas era aquela coisa de esquenta, esfria. E eu achava que era normal, tá? Até o ponto de que eu comecei a perceber até brigas, assim, em lugares em que a gente foi, numa viagem, e eu percebi que eu estava com um amigo em comum e ele saía muito, era um grupo, estava muito cheio o lugar, e ele saía muito de perto da gente, né? Aí daqui a pouco Certo, voltava e saía. E como eu estava lá sozinha com um amigo dele, tinha pessoas que vinham falar comigo. Oi, quem é você? Vamos conversar, né? Paquerar. Aí ele chegou no meu ouvido assim, foi a primeira a hora que eu percebi uma coisa muito errada. Ah, você me xingou. Pode falar palavrão aqui? Acho que não, né? Me xingou. é bom evitar, né? A Ele gente, me porque xingou, me falou um palavrão, você é uma P mesmo e você é da noite, por isso que você atrai essas pessoas. Eu achei que ele tinha bebido um pouco demais e eu não levei a sério, mas eu ouvi aquilo no meu ouvido. Eu fiquei meio assim, que é isso? E eu percebi que ele estava me empurrando muito para dançar com um amigo dele. Dançar, tipo, um forró. Aí, nisso que eu estava dançando, ele foi chamar outras mulheres para dançar. Aí, nisso, quando ele
E foi chamar outras mulheres Nossa. para dançar. Foi uma das piores brigas. Quer dizer, ele te colocou para dançar, tentar dançar ali com o amigo dele, para ele poder ter a liberdade Isso, de praticamente. dançar com outras mulheres, né? Olha só como eles são E cínicos, quando eu né? vi aquilo, eu falei, você é muito hipócrita. E foi uma briga horrível. E eu percebia muitas brigas em épocas de feriados de Natal, né? Era o Natal vindo, 2020, 19, e ele fazendo um inferno da minha vida. Me fazendo um inferno. Você não precisa vir, a gente estava de viagem marcada para ver a família. Você não precisa vir, eu não quero você perto de mim, que não sei o quê. E eu, sem saber o que fazer, que nem uma idiota ali do lado. Que nem uma Quer idiota. dizer, virou de Virou de repente, né? No repente. início era todo Né? amorzinho, de repente, do dia para a noite, depois de 3 meses, o negócio virou. Aí Começou a começou virar e começaram dentro várias coisas, mas desse essas foram as mais fortes, né? Eu estou tentando fazer as partes. É. certo. E assim, você disse para mim que você teve câncer, né? Como é que foi essa questão do câncer dentro do relacionamento abusivo? Aí foi em janeiro, eu já descobri que eu estava com nódulo no seio. Em janeiro de 2020 eu ia fazer uma cirurgia e eu decidi que eu ia remover o seio. 2 dias antes da cirurgia a gente teve uma briga horrível. Ele estava tendo uma festa e eu falei alguma coisa para ele que eu não tinha gostado do jeito que ele estava agindo e fui dormir. Eu estava na casa dele. 2 horas da manhã a festa já tinha acabado, todo mundo embora. Eu ia fazer a cirurgia 2 dias depois. Ele me acorda 2h30 da manhã e me manda embora da casa dele. Ele me manda embora da casa. Nossa. Você Aí tendo que operar no mesmo dia, 2 dias depois. na madrugada. Não, 2 dias Ah, depois eu ia mas operar. A gente mesmo ia ter assim. uma festinha no fim de semana, tipo um pessoal vindo na casa. Aí ele me manda 2h30 da manhã embora da casa dele. Ele não queria, me queria mais. E por uma briga, porque ele falou que não gostou do que eu tinha falado para ele umas horas antes. A desvalorização, Quer né? dizer, ele te descartou. Isso. Ali, nesse momento, foi o primeiro descarte. É, Ele te descartou e você prestes a passar por uma cirurgia uma aí, mastectomia. Para fora, retirar o seio. certo, uma cirurgia terrível, né? Aí nesse dia eu fui E para aí, casa, aí eu pensei nunca mais, né? E me ligou 30 mil vezes, mas acho que eram umas 27 ligações que eu resolvi atender. E obviamente a gente perdoa, porque na hora também eu moro fora do Brasil, então a gente tenta aceitar a ajuda que a gente tem. A gente não tem a família e os amigos aqui, então é muito difícil. Aí ele se propôs a ajudar em tudo, e realmente ele me ajudou em várias coisas. Mas é aquela ajuda, Carol, que é assim, ó, hoje eu tô te dá com dando um uma sorvete mão e e amanhã eu vou te tira dar um com soco na cara. É três. exatamente isso. Era assim É, o é o que tempo eu falo, é inteiro. aquela. É, Gente, é aquela ajuda que as mulheres narcisistas da minha família me davam. é, Elas davam com uma mão e me tiravam com três. isso. Tá? Então, é esse tipo de ajuda. E aí você depende daquelas pessoas, porque você não tem mais ninguém, eles te isolam, né, de todo mundo. Eles impõem que se você andar com outras pessoas, você pode esquecer que eles existem. E aí você já está dependente emocionalmente, às vezes financeiramente, às vezes de tudo quanto é forma dessas pessoas, então, quer dizer, você fica completamente só. É, E aí é aquilo, né? Vai criando também uma síndrome de Estocolmo na própria vítima. é isso A mesmo. vítima cria uma afeição por aquela pessoa que está fazendo mal para ela, né? É uma questão de sobrevivência. Eu tenho que criar uma afeição, eu sei que essa pessoa está fazendo mal para mim, eu sei que essa pessoa me odeia, mas eu tenho que estar ali porque ela é a única pessoa que eu tenho. Eu não tenho mais ninguém. A gente acha que não tem mais ninguém, é verdade. Mas não é, quer dizer, a gente se sente assim, mas não é uma verdade. Isso que as pessoas precisam É, acordar, né? isso, Aí isso. eu, A vítima fica completamente perdida com a lavagem cerebral. Então, tem várias questões aí que fazem com que a vítima tenha essa crença, né? é, De que ela não tem como dar a volta por cima, de que a vida dela é com aquela pessoa, com aquelas pessoas e dentro daquele círculo e acabou. E eu considerava muito a amizade, sabe? Eu sou assim com todo mundo, na verdade. Eu tento manter uma paz com todos, mas com ele é muito difícil, é sempre um inferno. Aí eu passei por um processo de recuperação e comecei a piorar da coluna. 4 meses depois, eu descobri um tumor de 4 centímetros na minha espinha. Eu fui Nossa, para o quer hospital para dizer, emergência sem poder andar. E o médico me deu 30% de chance de andar de novo, no mesmo ano. nossa, quer dizer, do seio Foi para a coluna, para os ossos. uma metástase. Aí nessa eu fui para uma cirurgia de emergência
Fiquei 20 dias no meio da pandemia. A pandemia começou. Nossa. Aí, 20 dias no hospital sem poder ver ninguém, me recuperando. Graças a Deus, eu consegui andar muito aos poucos no segundo dia. Eu perdi as funções, eu tive que aprender a urinar. E foi um caos. E ele me ligava todo dia, se falava normal. Ele morava perto do hospital e falava: você vai ficar aqui em casa, eu vou te ajudar, eu vou isso, aquilo. Prometia Deus e o mundo. Aí eu estava bem, eu emagreci, eu cheguei a 48 quilos, eu tenho meu normal é 60. Nossa. Eu tava um esqueleto, eu tava horrível. Aí fui sair do hospital e andando de andador, né? Consegui reaprender a urinar sozinha ainda no hospital, graças a Deus. Aí no dia que eu tô saindo do hospital, ele fazendo fofoca de mim, amigos me falando que ele não me queria na casa dele. Ele me fala, e eu já estava com tudo programado para ficar na casa dele, enfermeira, gente que ela me fisioterapia, os médicos, tudo em volta da casa dele. E ele me fala, eu não sei se eu quero você aqui. Parece que a gente lida com 2, 3 pessoas ao mesmo tempo, né? Porque cada hora eles agem de uma maneira. Por Foi. isso que antigamente o narcisismo era até equiparado ao transtorno de múltiplas personalidades, né? De personalidades múltiplas. Porque cada hora eles têm uma atitude, eles fazem uma coisa, depois eles voltam atrás, falam que não prometeram aquilo, que você tá louca, depois eles voltam atrás de novo, é uma loucura quando você acha que eles vão te tratar bem, eles te tratam mal, quando você espera que eles te tratem mal, eles te tratam bem, que você até se surpreende. Então, gente, é uma loucura, é um relacionamento horrível, louco, porque você vive pisando em cascas de ovos, quer dizer, você já estava com tudo programado para ir para casa dele, porque ele veio atrás de você, ele pediu para você ir, ele prometeu que ia cuidar de você, e de repente você descobre que ele está falando outra coisa por aí, sabe? É surreal, gente, é só quem passa que entende. E o pessoal, eles comentavam, eu tenho uma comunidade de brasileiros aqui, um templo que eu participo, e aí eles se juntaram para me ajudar, mas enquanto eu estava no hospital, para eu me recuperar, ficava todo mundo mandando mensagem para ele, e o pessoal reparava que quando perguntavam de mim, Ana, ele ficava falando dele também, eu também não estou bem, que eu também, e ficava puxando atenção para ele, as pessoas se sentindo a obrigação de consolar ele, sabe? É típico, né? Esse é um ponto, pessoas maravilhosas, que vocês têm que olhar, viu? Porque quando você vai conversar com um narcisista, né? Ele sempre vai puxar para o lado dele. Então, por exemplo, se você vira para um narcisista e fala, eu estou com problemas, ele vai chegar para você e vai falar, eu estou com problemas piores que os seus. É isso que ele faz. Tá? Então, ele sempre vai puxar a sardinha para o lado dele, pode ser o que for. Tá? Esse é um grande sinal também de pessoas extremamente egoístas que não param para te ouvir. Então, tomem muito cuidado com isso. E aí você foi para casa dele, o que aconteceu depois que você descobriu que ele estava falando essas coisas de você? Eu ainda fui, Carol, eu engoli meu orgulho, fiquei lá. Eu tinha que fazer radioterapia, era todo santo dia ali do lado, eu não tinha como dirigir. Eu tinha um colete de quase 10 quilos em mim, por causa da coluna, para alinhar a coluna. Eu botaram parafusos, placas, osso de porco para me estabilizar. Eu mal andava, eu mal conseguia sentar. Era assim, eu tava... E aí o pessoal se juntou, uma ia me dar banho, traziam comida, cada dia era um me levar nos médicos, radioterapia. Era assim, todo dia era muita coisa para fazer. Eu estava no modo sobrevivência. Eu não podia pensar no que ele estava falando, o que estava acontecendo. Eu tinha que me recuperar. Mas era um inferno todo santo dia. Ele desaparecia, ele ia para outro lugar da casa, ele desaparecia às 6 horas da noite, aparecia às 10 horas da manhã. Ele sumia, eu ficava sozinha. Quer dizer, no momento que você precisava de paz, ele transformando tudo ainda pior, sendo que nesse momento difícil, a gente sabe muito bem que para um paciente oncológico, né, a forma como ele lida com a situação, se ele é uma pessoa mais otimista, é uma pessoa que está num momento onde ele está recebendo mais carinho, mais amor, mais apoio, tudo isso ajuda a enfrentar a doença, né? Então, ele te colocando ali numa depressão total, quer dizer, colaborando para que você ficasse pior. Eu me sentia psicologicamente, porque aí... Desculpa. Uhum. Aí afeta o físico também, né? Pior ainda a situação. Foi. Aí eu
fiquei passando por esse processo por 3 semanas e era assim, um dia, pô, o que você quer jantar? Trazia com muito carinho, mas daqui a pouco, pô, você fica aí deitado o dia inteiro, podia estar me ajudando com o meu trabalho. Era isso que eu ouvia. Mas como se você... Exatamente, era isso que eu ouvia. Era sempre uma coisa, eu não lembro de tudo agora, é muita coisa, mas era sempre uma coisa, hoje eu não posso te levar. Aí desmarcava em cima da hora e eu tinha que ligar para alguém, pelo amor de Deus, você tem como me levar na rádio? Era 1 hora perto da casa dele, pode me levar na radioterapia hoje? Aí a galera se juntava e ia me levar. E era assim, aí perguntado, cadê ele? Cadê o predador? Aí eu falava, tá dormindo. Ele ia dormir, eu ia lá para trás fazer coisas pornográficas que eu fui descobrir depois. Isso Nossa, vai quer vir dizer, ele depois. ficava na internet, ali no típico, né, no sexo virtual. E aí você fez esse tratamento, né? Você passou por esse inferno dentro da casa dele. Ele falava que a minha filha tem 24 anos agora, 22, na época estava se formando na universidade, morava em outro estado, em outra cidade, perdão. E ela que tinha que largar a faculdade, ela que tinha que cuidar de mim, que isso, que aquilo. A galera falando, vai para casa, a gente dá um jeito de mudar tudo para lá. E eu falava, não, eu vou terminar. E eu ficava que nem uma louca falando que ia terminar o que eu tinha que fazer ali, porque eu tinha que terminar meus tratamentos, modo de sobrevivência. Aí, assim que a minha filha se formou, eu terminei meus tratamentos, ela foi me buscar e vim para casa. No dia que eu vim embora, ele falou que não queria se despedir de mim, queria ficar muito triste. Aí, quando eu tô indo embora com a minha filha, e ele chega e começa a chorar. Eu pensei que você ia ficar aqui até você começar a sua quimioterapia. Aí eu olhei Quer assim, dizer, você estava completamente largada, ele brigando com você, sendo que você precisava era de descanso, de repouso, de paz, de apoio. E aí, a hora que você conseguiu sair, ele começa a chorar. Então, vocês entendem, pessoas maravilhosas, a confusão mental que eles causam? Porque aí uma vítima que ela não tem conhecimento, né, do modus operantes deles, ela pensa que a pessoa gosta dela. é isso que eu achava. Ah, ele tá chorando, né? Então ele gosta de mim, ele sente alguma coisa, né? Vai ver que ele estava agindo daquele jeito porque ele estava passando por um momento difícil, ou ele não soube lidar com a minha doença. Nessas horas passa tudo pela Senão não é. cabeça. Exatamente. A gente tenta arrumar várias desculpas, porque a pessoa está chorando na sua frente, né? Você acredita que a pessoa está chorando de verdade, né? Então, é terrível essa confusão mental que eles causam, né? Porque a gente fica acreditando que eles sentem algo pela gente. E aí é o que eu pego todo dia aqui, vítimas que caem na realidade e elas ficam completamente destruídas. É a coisa mais triste do mundo. Eu pego isso aqui todo o dia. Todo dia comentários, meu Deus, eu não imaginava que ele era assim, eu tô mal, eu tô passando mal. E é desse jeito. E aí ele chorou. E o que você sentiu nessa hora que ele chorou? Você pensou que ele tinha algum sentimento por você? Não, na hora não. Eu tava muito louca para sair dali. Eu tava muito feliz da minha filha estar ali, estar de volta. Ela voltou a morar em casa, ela morava na universidade. E aí era um recomeço naquela época, mas a gente ainda estava junto. A gente falava todos juntos, todos os dias, e estávamos juntos, mas eu estava feliz de estar de volta na minha casa. E fui me recuperando aos poucos, de voltar a andar e me movimentar, ganhar peso. 1 mês depois comecei a quimioterapia, que era perto da casa dele, mas aí já tinha gente que me levava, eu já estava conseguindo dirigir de novo, aos poucos. Era uma vez de 3 em 3 semanas. E eu percebi que quando eu comecei a minha quimioterapia, ele estava muito desorientado. Eu pedi uma ajuda a ele e ele não pôde me levar num médico. Ele falou que ia levar e não levou. Mas esse dia ele estava passando muito mal. A gente teve uma briga horrível e ele pediu para ficar aqui em casa. Ele ficou na minha casa por 4 dias. E ele estava com os olhos desse tamanho, Carol. E eu alugava um quarto aqui em casa para uma portuguesa. Nisso, ele entrou no quarto dela para ver os remédios que ela tomava. E eu percebi que ele estava viciado em remédio de ansiedade. Altamente Ele estava viciado. roubando Ele os estava remédios passando, ele dela. tentou procurar, mas não achou o que ele queria. Aí ele foi procurar e ele estava assim, os remédios dele. Aí muita coisa caía, porque que ele ficava sempre tão meio, sei lá, zen demais pro meu gosto. Aí ele foi, o que aconteceu? E ele ficou aqui em casa 4 dias, passando mal. À noite ele não dormia, ele suava frio, ele tremia. E eu num quarto, ele na sala. Aí a menina não estava aqui em casa, eu acho que ela estava viajando, não lembro onde ela estava, a menina que eu alugava um quarto. E
foi isso. Aí ele ficava fazendo mil promessas. Tinha uma amiga minha que vinha me limpar minha casa toda semana, maravilhosa. Não sei se ela tá aí, Juju. Ah, e ela falando pra ela, não, eu quero a Ana volta lá em casa, eu vou cuidar dela, que não sei o que, pros outros, né? Falando aquelas coisas maravilhosas. Por favor, vai lá pra casa segunda-feira, eu vou cuidar de você. Não sei o que você vai ter sua quimioterapia de novo, não sei o que. Nanana. Na segunda-feira, quando ele conseguiu o remédio dele de novo, que ele conseguiu contactar a médica dele, nem ligação dele eu recebi. Cadê? Aí eu já estava vendo os padrões, entendeu? Como é que mudava. Ah, eu te amo quando precisa, daqui a pouco. Nem olhava mais, nem que. Extremamente interesseiros e Né? oportunistas. Aí eu já estava meio de olho aberto, mas sem conseguir pensar nele muito. Eu estava me cuidando. Eu tinha que me curar. Aí passei pelo processo de quimioterapia de julho a novembro 2020, pandemia. Fomos, o pessoal se juntou para fazer uma live para mim, o pessoal que toca, não sei o que, um monte de amigos. Fizeram uma live para juntar um dinheiro para começar a fazer vários tipos de tratamento, tudo muito caro. Até hoje eu tenho uma injeção que eu gasto US$ 1.500, de 3 em 3 meses. Mas assim, agora graças a Deus eu posso trabalhar, mas era tudo muito caro. As minhas dívidas são super altas, médicas, né? O seguro não paga tudo, mas estou aqui, estou em remissão, graças a Deus. Quer Mas dizer, ainda aí tem a questão que aí nos Estados Unidos ainda não tem um SUS, né, igual aqui no Brasil. não, aqui Ainda não. tem a questão que aí é tudo pago, É, né? Tem tem que que ter pagar. convênio, tem que ter É verdade. seguro. A gente ainda reclama muito do SUS aqui, mas eu sei muito bem que aí fora é a situação, se você não tiver dinheiro, não te atendem. Atendem, mas você vai ficar devendo. Mas eu acho que também, se não tiver um tratamento bem, você não vai sobreviver, não. Eu sou enfermeira, eu trabalho eu vejo o outro lado, né? Então, o negócio é sério. É muita gente. Eles não dão conta, infelizmente. Mas eu não sei. Acho que depende do caso de cada um também, né? Quem sou eu? Uh, Aí eu fui, o que aconteceu? Quimioterapia. Aí a gente fez essa live. No dia da live, ele faz um inferno na minha vida, eu queria cancelar. Você tá deixando tudo na minha mão. Eu não queria isso, eu não quero fazer nada, que não sei o quê. Mas teve uma briga. Nossa, eu cheguei ao extremo, eu joguei um copo de suco do outro lado, sabe, da sala, que eu falei, cara, eu não aguento isso, eu vou cancelar? Que você é louco? E a gente teve uma briga horrível, aconteceu um negócio, ninguém sabendo de nada, aparência, né? Todo mundo achando que tava tudo às mil maravilhas. Fizemos, ganhei um dinheiro, fui para uma clínica de tratamentos holísticos no Havaí. Aquilo me ajudou muito a aprender várias coisas para o tratamento de câncer do meu tipo. Assim que eu volto, eu fui descobrir que ele estava. Achei que a gente estava bem, que eu podia levar um convidado e eu chamei ele. Que hoje em dia eu me arrependo, né? Eu devia ter chamado alguém mais. Porque eu achava que ele ia aprender o que tinha que aprender lá e me ajudar, mas não me ajudou em nada quando a gente voltou, sabe? Ajudou só de ter ido com a companhia. Aí quando a gente volta, eu descobri que ele estava procurando escorte na internet, prostituta. Quando eu descobri Nossa. isso, eu engoli um mês até eu conseguir fazer alguma pergunta para ele. Você sabe que você ainda está com a pessoa? Eu falei, no meio da pandemia, o meu médico não me queria que eu visse minhas filhas. E esse cara saindo com prostituta. Se eu pegasse um Covid daquela época e ninguém sabia o que era, eu com imunidade baixa, eu podia ter morrido. Sim, Eu podia ter morrido. sim. Eu estava com imunidade baixa numa das últimas sessões de quimioterapia que o meu médico cancelou. Ele falou, vamos fazer daqui a 3 semanas até seus glóbulos brancos subirem. E ele saindo com prostitutas. Quando eu descobri que ele estava Gente. saindo com prostitutas, ele me ligava no dia seguinte, falando que estava com saudade. 10, 11 e meia da manhã, eu estou fazendo minhas coisas, eu estou com minha filha. Ai, o que você está fazendo? Eu estou com saudade de você. Aí eu E fui ver você já sabia. Aí eu fui. Não, aí eu já estava sabendo, percebendo como é que ele fazia, entendeu? Como é que é a culpa, ou sei lá o que é que ele sente, como é que ele agia depois. E fui começar a reparar. Aí fiz outra cirurgia da coluna em janeiro, que quebrou um pino. Você acredita? Eu tive a de quebrar, tive que fazer uma segunda cirurgia da minha coluna. Em fevereiro, perto do meu aniversário, eu descobri que ele estava também 4 horas da manhã em outro lugar lá com prostitutas. E eu continuava com ele. Você acredita? Eu continuava com o demônio. Sim, aí ele dizia pra você, eu te amo, é com você que eu quero Eu ficar. Vinha com sabia aquelas isso, falava baboseiras. comigo, mas não, eu sabia, ele não falava, mas eu não tinha certeza. Ele falava que tinha de fazer outras coisas, tá? Eu não sabia, eu não tinha provas, eu não sabia. Então eu ainda estava com ele. Então eu tinha dúvida, será que eu tô falando a verdade? Será que quer dizer, será que é isso mesmo? Será que isso é verdade? Não que eu tô falando, desculpa. Ah, e foi o que estava acontecendo. Eu fiz uma outra, era a minha quarta cirurgia, reconstruí meu seio, pedi para ficar na casa dele. Fiquei na casa dele 5 dias.
uma loucura. Aí ele não parava de perguntar quando é que eu ia embora. Quando é que você vai embora? Você vai embora que dia? Eu falei, você quiser. Sabe, eu não podia dirigir, né? Eu recuperando o seio, reconstrução da mastectomia. No domingo ele começa a passar mal. Eu ia embora na segunda e eu tive que levar ele para emergência. Aí ele ficou doente. Nesse que ele fica doente, ele não queria mais que eu fosse embora, que eu fosse ficar na casa dele, cuidando dele, ajudando ele. Não parava. Você vê que é tudo interesse, né? Tudo oportunismo. Agora eu preciso dela É, aqui. Preciso de alguém cuidando de aí eu mim. ainda fiquei lá mais 7 dias, longe das minhas filhas, mas fiquei pedindo ajuda a ela. Tu aguenta aí, eu vou voltar. Ah, e o primeiro dia que ele tirou a sonda, ele fez uma cirurgia, foi sendo cuidado, tirou a sonda. Tá lá atrás, num banheiro de trás da casa dele, eu vou bater na porta assim. Falei, o que que você tá fazendo? Porque eu tava preocupada, a gente tá 10 dias juntos o dia inteiro, de manhã até a noite. Ele grudado em mim, eu não posso ir no banheiro que o cara vinha atrás falar comigo. Esse era o love bomb dele, ele ficava em cima, muito em cima, era muita ligação, muita mensagem, é doentio. Aí que eu comecei. Eles fazem isso para. É como se eles jogassem uma bomba na tua cabeça, você fica assim, ó, É, sem entender o que está acontecendo, você conseguir raciocinar você fica sobre as perdido. coisas que eles aprontam, né? Eles deixam a vítima desnorteada. Parece que eu estava falando isso hoje, até com uma paciente. Parece aquela droga que agora lançou aqui no Brasil, chamada K9, que está transformando o pessoal em zumbi, entendeu? É igual, eles deixam a gente zumbi. É desse jeito, é como se estivesse usando uma K9. Aí passou, e daí, foi depois disso que eu comecei eu fui bater na porta do banheiro, perguntar o que você está fazendo. Ele voltou. Aí ele, nada, eu tô terminando aqui. Quando ele voltou pro quarto, ele voltou um monstro, assim, gritando. Você foi lá para ver se eu tô me masturbando. Começou a gritar comigo. Aí o quê? Eu fui lá para ver se você tá bem. Aí eu já vi que ele se entregou, né? Eu falei, que cara louco. O dia que ele tirou a sonda. Aí eu falei, cara, eu vou começar para esse cara. Agora eu vou descobrir o que está acontecendo. E foi desse dia, abril de 2021, até sei lá quanto tempo atrás, eu comecei a reparar tudo que ele faz. Mas é tanta coisa suja, Carol, que eu fui descobrindo. E nisso, eu fazendo terapia com um médico, meu psiquiatra, foi quando eu finalmente descobri. Eu falei, doutor, eu acho que é psiquiatra de câncer. Então ele fazia terapia, né? E ele falava, Sim. eu falei, eu sei que você só fala de câncer, mas eu preciso te falar uma coisa, eu acho que eu tô ficando louca. Eu tô passando por esse relacionamento e ele fala essas coisas pra mim e eu não lembro se foi eu ou ele que falou, eu não sei o que tá acontecendo. Aí ele me chega, ele em inglês mesmo, né? Ele falou assim, isso se chama gaslighting, você sabe o que que é? Gaslight. Aí eu falei, não. Ele falou, eu falei, quando eu terminar aqui eu vou dar uma lida. Foi outro mundo que se abriu pra mim. Quando eu li sobre gaslighting, narcisismo, psicopatas, etc. Eu falei, gente, quase borderline, né? Ele tem muito borderline, ele se explodia, assim. Então, ver que ele se encaixava em tudo. Aí foi outra. Nossa, É porque geralmente eles transitam, né? Então, às vezes, a pessoa tem um transtorno raiz, né? Vamos supor, a pessoa tem um transtorno de personalidade narcisista, mas ela pode ter traços de outro transtorno. Então, entram traços psicopáticos, traços borderlines, traços histriônicos, e por aí vai, né? E a pessoa pode ter, sim, bipolaridade. Tem alguns narcisistas que têm até depressão. eu concordo. Por incrível que pareça, Sam Vaknin, ele fala que tem narcisistas que têm depressão. Mas eu acho que isso tem a ver. Claro que por causa deles, não é por causa dos outros. Quando eles perdem dinheiro, quando eles perdem poder, quando eles são desmascarados, estão sem suprimento, aí eles entram em depressão. Mas é uma depressão breve também, é tudo sempre voltado para eles. Tem a ver com borderline, talvez, né? Que eles estão muito para baixo ou são muito explosivos, não? Na narcisista, se ele perder dinheiro, se ele perder alguma coisa, um suprimento importante, ele vai passar pela depressão, mas é por um período curto, né? Como eles não ficam sem suprimento, logo eles estão atrás de outros suprimentos também. Entendi. E você percebeu que estava passando por um gaslighting, talvez aí por um narcisista, um sociopata, um psicopata. E como é que isso impactou você nesse momento que os seus olhos começaram a se abrir? Quando o médico falou isso, eu comecei a ler muito, eu não estava acreditando. Eu não acreditava. Eu fiquei sem acreditar muito tempo. Eu continuei com ele, eu continuei vendo, mas quanto mais eu pensava nisso, mais eu queria descobrir coisas. E eu ficava, meu Deus, eu fiquei doente. Eu fiquei codependente, eu fiquei doente.
é uma droga, né? Que você quer voltar ali, É. mesmo sendo maltratada. O maltrato era assim, a gente não vai nesse lugar agora, não sei o que, ele já me deixou a pé na rua. Eu tive que ligar para amiga minha me buscar. E no dia Sim, seguinte, o que... no dia seguinte eu te amo, vem cá ficar comigo, minha linda. Hã? Mas é assim, é que eu nem tô te falando, você toma um soco e a pessoa vem assoprar na mesma hora, você fica completamente louca. Mas quando eu descobri isso, eu não queria aceitar. Eu continuei com ele e fui levando e fui descobrindo as traições, que foram várias. Ele é altamente viciado, né? E faz o que tem que fazer. Chegou a um ponto que ele atendeu uma ligação comigo, uma chamada de vídeo com uma prostituta do lado. Nossa. Uma prostituta. Eu fiz ele confessar, né? Eu fiz ele confessar. E ele confessou. E ele me falou que ele é doente. Eu pedi para ele se tratar, né? Ele não quer se tratar. Ele fala que não acredita nas terapeutas, na terapia. Ele pode fazer sozinho. É, eles não aceitam tratamento. A maioria deles, gente, 99% deles não aceitam tratamento, tá? E mesmo aquele 0,1% que vai atrás de tratamento, muito difícil que eles tenham alguma melhora, tá, gente? Por quê? Porque eles enxergam o mundo de uma forma diferente. Eles acreditam que eles estão certos, que eles são mal compreendidos, que são os outros que estão errados, são os outros que têm inveja deles, são os outros que estão sacaneando com eles, tá? Então fica muito difícil da gente conseguir evoluir e mudar quando a gente não assume a responsabilidade pelos nossos atos, tá? A pessoa só evolui, só cresce, só muda quando ela consegue olhar para si e ver que ela tem coisas que ela tem que ali consertar nela, que ela tem que evoluir, sabe? Então, eles são completamente, como a gente fala, né? É um transtorno de personalidade que ele é constante, gente. Ele é constante. Então, a pessoa não muda. Não O muda. dele é mais pesado que tem alterações químicas, né? Ele já foi pego, já me ligaram as autoridades do aeroporto, que ele foi pego lá, e me ligaram, perguntando se eu era mulher dele. E aquilo me deu um medo muito grande. Eu falei, gente, se eles ficarem vendo minha conexão com esse cara aqui, né, nos Estados Unidos, e der problema para mim. A gente chegou, eu e um amigo dele, a internar ele, mas ele só ficou um dia, né, para largar a dependência. Mas aí estava tentando aí, eu não sei mais o que aconteceu no final das contas. Eu não acredito que ele tenha parado. E eu achava que tudo isso tinha a ver com a dependência, entendeu? Eu falava, nossa, isso tem a ver com dependência química. E fui ainda tentar ajudar, né? A palhaça que foi lá tentar ajudar. Mas só piorou, Carol, mas só piorou. A gente tenta ajudar, se a gente tenta voltar, só pior, ele tenta te destruir mais ainda. Foi quando ele me atendeu Sim. com uma prostituta do lado, entendeu? Ele já não tem mais o valor, ele já não tem mais o respeito por você, né? Foi Não, quando... quando você chega numa fase que eles te traem na tua cara. Você periga de chegar em casa e pegar ele na cama com outra mulher. Ou então o homem, né? Vítima de mulher narcisista também. Periga de chegar em casa e pegar ela na cama com outro homem. Chega uma hora que eles tiram a máscara mesmo para a vítima e fica uma coisa bem escancarada. Eles não estão mais nem aí. Foi bem sério. Aí... E como você fez para se livrar disso? Quando você descobriu, você ainda tinha aquele vício, tinha a dependência emocional, queria tentar, né? Não vou continuar tentando. Como é que foi que você conseguiu sair do ciclo e se você conseguiu sair do ciclo? Eu não me envolvi, apesar dele estar na minha vida mais alguns meses, por muita insistência dele, muitas ligações, muita insistência, muitas promessas, eu fiquei só observando. Não me envolvi mais com ele fisicamente. Não me envolvi. Por mais de um ano. Eu estava presente, ele estava presente na minha vida. Isso me ajudou muito, eu vou ser sincera com você. Até porque eu criei um certo nojo, aquilo para mim já não dava mais. Mas eu gostava muito, eu tinha muito carinho, ou era o meu vício, a minha codependência, eu não sei explicar exatamente. Aquilo me distanciou fisicamente totalmente, então foi bom. E eu vendo as coisas dele repetindo as mesmas coisas e fazendo as mesmas coisas, eu falei, nossa, esse cara nunca vai mudar. Até no final, agora que eu não quero mais. Eu vi que, como ele é uma pessoa fria, chegou para mim e falar assim, deu em cima de uma mulher de um amigo, eu vim descobrir. Aí eu falei assim, gente, por que você está fazendo isso? Mas que loucura. Aí ele falou assim, eu não quero que você fale para ela que eu só quero sair com ela por sexo. Ele chegou a falar isso para mim. Aí eu vou me meter nessa história, eu jamais falaria isso para ninguém, mas
Olha a mentalidade do rapaz. Aí isso foi me distanciando cada vez mais, eu parei de procurar, viajei com as amigas maravilhosas que me levaram, bloqueei e tô aí, seguindo a minha vida. Mas agora eu que não quero mais mesmo, não quero nada. Faz quanto tempo que você conseguiu sair desse ciclo, né? Quanto tempo que você conseguiu se afastar dessa pessoa? Eu terminei um relacionamento em setembro, quando eu descobri essa traição, com esse vídeo, essa ligação de vídeo. Mas me separei, distanciei de vez agora no final de janeiro, começo de setembro. Começo de fevereiro, perdão. Tô ficando louca, tô pensando em setembro. Certo. E assim, como que você se sente hoje, fora do ciclo? Você tem como fazer uma comparação? Dentro do ciclo eu me senti assim e hoje fora do ciclo eu me sinto assim. Olha, eu vou te dizer, mais paz. O que a gente acha que não vai conseguir, mas a gente consegue. É adrenalina, eu acho que é isso que vicia. Você tá na adrenalina no Sim. relacionamento. Você quer mais, você tá meio louca, assim. Você quer euforia não é? Acho que é por isso que a gente se vicia nas coisas. As pessoas gostam, são viciadas. Você quer mudança, quer. E com ele era sempre muita ansiedade. Uma bomba relógio, né? A gente não sabe como ele vai estar. A gente tem medo de falar certas coisas que a gente Sim, não quer é pisar na aquele bola e ter um negócio dia ruim, não é? Mas os dias bons é aquele negócio do euforia, alegria, perigo. exatamente. Então, mas era muita ansiedade. Agora eu não tenho isso, eu estou em paz, eu estou tranquila, eu tenho meu grupo de suporte, meus amigos, nossa, são maravilhosos. Então, estão torcendo para a gente aqui, para ajudar muitas pessoas me procurando, querem falar com você e é isso. Ah, eu estou à disposição, gente. Quem Muita, quiser fazer muita. live e contar, eu vou abrir então uma vez por semana a live para receber alguém que queira contar a sua história, igual a Ana está fazendo, tá? E aí depois eu vou postando no canal do YouTube também. Deixo a live salva aqui também no Instagram. O importante é vocês, quanto mais vocês falarem, quanto mais vozes estiverem falando sobre o tema, mais as pessoas vão se conscientizar, tá? Porque eu ainda vejo que, apesar de hoje o tema ser bastante difundido, né? Todo mundo está falando, tem muita gente que ainda não sabe nada sobre isso. Então, é uma forma da gente poder espalhar por aí que isso existe, que não é viagem da cabeça de ninguém, tá? Tem gente que pensa que a gente abre uma página porque a gente levou um fora. Ah, ele só não te quis mais. Não, gente. A vítima passou um inferno antes dela ser descartada, tá? Antes da pessoa pegar e desaparecer da vida dela, ou antes da pessoa chegar, eu não te quero mais, ou então trocar ela por outra. Não, a vítima passou um inferno. Tem vítimas que perderam tudo, ficaram sem nada. Então, são coisas muito sérias. Não é uma simples dor de cotovelo, ou ai, eu não consigo lidar com a rejeição porque eu levei um fora, gente. Eu perdi Sabe? uma Então, quando amiga eu agora em vejo as janeiro, né? pessoas então, A galera morre, falando se uma. matam. Então, sua amiga, ela foi assassinada. Não, eu achava que sim, não. Ela disseram que foi um derrame de última hora, mas não sei, não tenho certeza. Tava só ela e o Mas eu vou abusador. falar uma coisa para você. Eu já conheci vítimas que morreram de infarto, Ah, sim. de derrame, Ah, sim. Eu podia ter de morrido, né, Carol? câncer, Eu quase podia por ter morrido. causa desses seres, porque passaram muito tempo casadas com essas pessoas, e aí você começa, seu corpo começa a desenvolver doenças, né? É, Ele vai, toda aquela tortura psicológica que você passa, vai extravasar de alguma forma, é. né? Então, acaba extravasando no seu corpo físico. Carol, e a E galera que aí, fala assim, poxa, eu não acredito, ele é tão bom, ele tem uma cara de ser tão bonzinho, ele é uma pessoa tão boa. eles, eles mostram Aí eu, isso. como Eles mostram. isso que eu escuto direto. Né? Eles mostram isso e para as pessoas acreditarem na gente só quando elas assistem o que a gente passa, porque numa dessa, quando a gente vai falar desses indivíduos, nós ainda somos, duvidam da gente ou então nos excluem, ficam do lado dessas pessoas. Por isso que eu falo que isso tem que ser divulgado, gente. As pessoas ainda acreditam muito naquela cara de bonzinho que o Ser das Trevas mostra, sabe? A gente tem que tirar isso. Nem todo mundo que mostra ser bonzinho é bonzinho, gente. Nem todo mundo é assim. Então a gente tem que entender
que nem tudo que aparenta ser realmente é. Ah, mas ele aparentava me amar, mas não amava. Ah, ele aparentava ser legal, mas não era legal. Entendeu? Então a gente tem que entender que tem pessoas que fingem, tem pessoas que são falsas, tem pessoas que fingem sentimentos, tem pessoas que levam a gente para dentro do buraco mesmo, sem dó. Enquanto a gente não entender que a maldade não está só na casa do vizinho, que pode acontecer na nossa vida também, a gente fica caindo nesses golpes, nas garras desses golpistas, porque eles são golpistas, gente. São golpistas emocionais, né? Até a Vanessa de Oliveira, lá do Mulher Magnética, chamava esses seres de psicopatas do coração. Porque é isso que eles são mesmo. São pessoas que vão até te deixar viva, mas com seu emocional completamente acabado. Seu Seres sem alma, psicológico né? completamente É acabado. exatamente o predador, né? Eu gosto de chamar ele de predador, mas é mais ou menos isso, né? E a gente carente, Dementador, né? Quem assistiu Harry Potter sabe aí, Dementador. Eu chamo de Ser das predador. Trevas, chamo de Capetoides, às vezes chamo de Capetoides também, né? Então eu mudo, a gente chama também, às vezes, de reptilianos, né? Vamos ali para um outro tema, né? Um tema meio extraterrestre, né? Reptilianos, répteis. Às vezes eu coloco aqui na página uns crocodilos, umas cobras. Nada contra esses bichinhos, mas só para assim, fazer um meme, uma brincadeira, né? Mostrar como, mais ou menos, eles são frios, né? Eles são gelados, Eles são por bem... isso que a gente compara com esses répteis, né? Que são completamente gelados, eles fingem pessoas maravilhosas, eles fingem sentimentos pela gente. Eles não têm sentimentos pelas vítimas, a não ser sentimentos negativos, de ódio, inveja, raiva, né, competição, eles gostam de competir, de comparar, de rebaixar. Então é algo muito triste. Eu fico muito feliz de saber que você conseguiu, porque você chegou ali praticamente na beira da morte, né? Eu cheguei na beira Você da morte. conseguiu. Teve um dia que eu desmaiei, a gente chamou a ambulância, eu não sei por que eu desmaiei, e o mais louco, aí, mas eu fiquei bem, eu não quis ir para o hospital, e eu queria esperar o dia seguinte, eu não aguentava mais o hospital, né? E ele vai lá para trás no dia que eu desmaiei e ficaram fazendo pornografia, assim. E eu já Sim, estava eles não no, se eu já importam. estava no dia que ele sangrou, que eu fui levar ele no hospital, ele estava lá atrás, lá na casa, fazendo pornografia. E eu não consigo, eu não sei nem te explicar. Para mim já era o normal, sabe? Até meu psiquiatra me alertar. Você sabe? Até eu falei, nossa, eu tô num A gente relacionamento vai abusivo. E normalizando, a agora? gente vai se Você não quer acostumando com a saber? dor, né? Exatamente. Eu falei, isso é normal? Será que eu tô louca? Né? E eu achava que era normal no relacionamento hoje em dia. Não sei. Eu tava muito perdida. Ele chegava, por exemplo, a te ameaçar de traição, ou então a dizer, ah, eu quero outra pessoa, coisas assim, para te deixar bem para baixo. Se você sair, ninguém mais vai te querer. Esses tipos de chantagens que eles fazem na desvalorização, quando a gente está pensando em sair, em se libertar deles, em ir embora. Não, mas tipo, viajar sozinho, falava. Falava, eu tô indo, eu quero viajar sozinho. Aí eu, mas por que você quer viajar sozinho? Aí eu já percebia. Aí ele ia lá procurar garotas de programa. É. Sempre. Mas nunca me Quer dizer, ameaçou, sempre na pornografia e sempre com garotas de mas, programa. mas ameaçou assim agora, numa festa, quando eu não queria ter mais, a gente já estava se tentando, mas eu não estava mais tendo relacionamentos físicos com ele. A gente estava numa festa e ele falou: se você não dormir comigo hoje, eu vou ficar aqui nessa festa e vou arrumar outra menina para dormir com ela. Não quero falar a palavra que ele usou uma palavra bem baixa. E ele Sim, ficou sim, na eles festa são até 6 horas. sujos, né? Eu fui embora, ele ficou nessa festa até 6 horas da manhã. No dia seguinte, estava batendo aqui na minha porta, meio-dia. Por favor, me perdoa, eu não fiz nada, não sei o que, eu estava doidão, e por aí vai. Ameaças foi: ah, você não quer dormir comigo, mas eu podia estar aí dormindo com várias e eu tô aqui. Mas você não acabou de falar que me ama? Ou me ama, vale a pena estar comigo? Então vai lá ficar com várias. É Ficava sempre jogando aquele esse morde tipo de e ameaça. assopra. Sempre esse morde e assopra que vai mantendo a vítima dentro do ciclo, porque aí a vítima vai pensar,
Eu também acho que eu estou pegando no pé dele demais, não é para tanto. Ele só fez um comentário sem noção, porque eu com o monstro, eu achava que o monstro era sem noção. Até eu enxergar a maldade, eu pensava que era uma pessoa sem noção, que não teve muita oportunidade na vida, que não teve educação, sabe? Você vai pensar, você vai tentando, né? Não, ele não teve educação, né? Não teve oportunidades na vida, por isso que ele fala essas besteiras. Você vai tentando se enganar, né? Você vai criando malabarismos mentais para continuar dentro do ciclo, porque você já está com vício, você já está viciada nessa pessoa. Eu não sei se você chegou a tanto, mas eu achava que era comigo, né? Você começa a achar que é você a rejeitada, que tem alguma coisa errada com você, porque eu fiquei doente. Ah, Aí, não, sim, sim. nas minhas procuras, eu vi que era com a ex, e com a ex antes de eu ficar doente, já tinha acontecendo outras coisas que eu fui vendo que é dele, ele era realmente o problemático. Aí eu E falei, olha, eu falo para você que o problema era ele, porque eu mesma tenho uma amiga de infância que ela também teve câncer de mama, tá? Hoje ela também está curada, graças a Deus. E não só o namorado dela ficou ao lado dela, dando apoio em tudo que ela precisava, como eles se casaram e estão muito bem. Então eu falo que o problema não somos nós, são essas pessoas que não têm nada para dar, ou melhor, é como dizem, né? Cada um oferece aquilo que tem. é E verdade. eles não têm nada para oferecer. Eles têm é para tirar, eles querem é tirar. Então, dizer que ai, todo mundo se afasta quando uma pessoa tem uma doença, gente, isso não é verdade, tá? Não é verdade. Eu também posso falar por mim, que hoje eu sou uma pessoa casada e meu marido, ele estava do meu lado quando eu pesava 130 quilos, gente. Eu já pesei 130 quilos, tá? Então, um dia eu vou colocar a foto para vocês verem o antes e o depois. Não foi cirurgia de estômago, foi reeducação alimentar e caminhada, mas eu cheguei a pesar 130 quilos. E ele estava do meu lado durante todo esse tempo, tá? Então, não tem isso. Quando a pessoa gosta da gente, ela gosta da gente, tá? Esses seres, eles são aproveitadores, são oportunistas, não é porque você teve o câncer que ele virou as costas para você. Ele iria virar as costas para você a qualquer momento, Eu, tá? Independente eu de até você. preferia que ele tivesse virado as costas para mim. Ele fala até hoje, pelo menos eu nunca te larguei. É isso que ele fala. Ele se vangloria. Ele acha que ele estava certo, tá comigo do meu lado e fazendo o que estava fazendo, enquanto eu estava doente. Eu falo, e se eu soubesse de tudo na época mesmo, antes de eu descobrir, cara, eu preferia que você tivesse me largado. Tchau, não quer, vai embora, não é? Sim, a questão é que eles não largam, né? Eles ficam fazendo esse jogo porque eles querem que a gente fique ali mantendo-os com suprimento narcísico, né? Eles precisam, eles são dependentes das vítimas também. Não é só a vítima que é codependente deles. Eles também são dependentes das vítimas. Então vira uma relação meio que simbiótica, né? Então eles também dependem da gente para que eles tenham um lugar ao sol, para que eles se sintam alguma coisa, para que eles se sintam alguém. Entendi. São pessoas, inclusive, que não conseguem ficar sozinhas, porque se eles ficam Exatamente. sozinhos, eles teriam que se defrontar com o verdadeiro self deles. E eles não querem Aí isso. ele não fica Eles sozinho. querem sempre aquela máscara bonita para todo mundo e dizendo para si mesmos que eles estão bem, É, né? Que eles são pessoas vencedoras, o que não é verdade. ele é desesperado por companhia. Ele paga a companhia, ele paga o que for para ter uma companhia. Ele não consegue ficar sozinho. E se não for isso, ele fica alterado com coisas químicas, né? Porque ele não se aguenta. Sim. Ele chegava a pagar, igual, por exemplo, o Monstro era assim também, ele chegava a pagar cerveja e drogas para outras pessoas ficarem próximas, porque o Monstro ele ia para o boteco quando ele tinha dinheiro, e ele pagava cerveja para todo mundo e drogas para que ele tivesse várias e várias companhias. Eles não conseguem ficar sozinhos. É. Eu vi uma pessoa perguntando, falando aqui que a vítima tem que fazer o trabalho delas também. Eu concordo. Eu acho que eu fiz muito o meu trabalho. Eu estou só comentando assim mais do lado do narcisismo. Mas é uma droga. O nosso trabalho
parece que a gente não consegue sair, né? A gente fica voltando, não é, Carol? Para aquilo como se existe fosse uma até companhia humana, não é? Você se isso. Eu vou sente. até falar aqui para vocês que muitas pessoas não entendem como uma vítima consegue ficar dentro do ciclo tanto tempo, sendo praticamente metralhada todos os dias. Gente, há também uma alteração cerebral com a vítima, tá? Então, o narcisista, conforme ele vai fazendo gaslighting com as vítimas, e projeções, triangulações, culpando as vítimas, o que que acontece, né? A nossa amígdala, ela aumenta de tamanho, então a gente fica mais num estilo instintivo, né? Bem primitivo, e o nosso hipocampus, que é a parte da nossa memória de curto prazo, diminui de tamanho, gente. Então, há lapsos. A gente não lembra, muitas das vezes, das maldades que eles fazem. Por isso que uma das técnicas terapêuticas que psicólogos, psicanalistas e psiquiatras oferecem para as vítimas é que elas anotem tudo o que elas lembram de ruim que essas pessoas fizeram. Por quê? Porque até elas conseguirem se afastar e o hipocampus começar a voltar para o lugar, que aí começam a vir as memórias das coisas que a gente deixou passar, que a gente não lembrava. Sabe aquele negócio? Nossa, agora eu lembrei que ele fez aquilo comigo tal dia. Uma coisa que você deixou passar, entendeu? Então você começa a ter esses insights. Por quê? Porque o seu cérebro ele está começando a funcionar de maneira normal de novo, tá? Então uma vítima, ela está em lavagem cerebral, ela está cega. Ela não está com o ser das trevas porque ela não tem vergonha na cara, gente. Ela está com o ser das trevas porque ela está em dissonância cognitiva. Ela teve a sua mente completamente alterada, gente. Por isso que eu falo que só entende quem passa. Quem passa, porque senão as pessoas ficam achando que a gente tem que ter a nossa responsabilidade. Sim, é como eu falo. A gente só consegue evoluir, só consegue crescer quando a gente enxerga a nossa própria responsabilidade nas escolhas da nossa vida. Mas qualquer pessoa pode ser enganada, qualquer pessoa pode ser manipulada, tá? Não é só codependente, empate e borderline, não. Qualquer pessoa pode ser, tá? E às vezes você não vai ser enganado dentro de um relacionamento amoroso, mas você pode levar um golpe financeiro, você pode levar um golpe na amizade. Então, existem várias formas, aí, infelizmente, sempre existem pessoas ruins nessa terra que se aproveitam de outras pessoas e tentam dar golpes, tá? Então, esse negócio de que você passou por isso porque você foi ingênua, gente, qualquer um, a qualquer momento, pode cair em um golpe, tá? Então, eu peço aqui, a gente tem que ter mais empatia com as pessoas, porque amanhã pode ser um de nós. Apesar de que, geralmente, quem está aqui já passou por isso, né? Que às vezes eu pego alguns engraçadinhos na página, né? Tirando sarro. E eu acho isso daí um absurdo, porque quando a pessoa ela estuda e ela consegue entender como funciona o cérebro de uma vítima que está passando por abuso, ela vê que a vítima não tem culpa de nada, gente. Não tem culpa. Quem diz que a vítima tem culpa não tem conhecimento do assunto. Não, eu estava só Desculpa. perguntando, eu acho que era só o lado da nossa responsabilidade, o que eu acredito nisso também. Ô, Carol, me fala uma coisa, o lado da pornografia, por que isso, hein? Isso é normal para todo mundo? Eu vou te falar só uma coisa Olha, a rápida. maioria Eu deles descobri de muita são viciados. mas assim, fotos de mulher de amigos, filhas de amigos. Eu não vou nem falar nomes aqui que não tem como, mas assim, privacidade, mas, sabe? E para Estão se em cima até da masturbar. mãe. Desculpa, eu vou Sim. falar aqui uma coisa chocante. Alguns dão em cima até da própria mãe. Meu Deus, eu ficava, Alguns gente, dão em aquele. cima da irmã. São eu já falei, eu já fiz vídeos no YouTube. Eu não gosto muito de fazer esses vídeos porque gera polêmica e vem um monte de gente me xingar. Mas alguns deles têm parafilias sexuais. Eles são pedófilos, são zoofólicos, são necrófilos, Eu via são muito ele atrás de muitos amigos meus incestuosos. nas redes sociais. Ele ficava atrás de várias amigas minhas. Eu falei, o que é isso? Eu falei, aí eu fui descobrir, né? Porque é muita loucura.
eles não Mulheres têm de amigos gênero, dele. É louco. tá? Eles já falando aqui, a maioria deles não tem gênero, então eles saem tanto com homens quanto com mulheres. Não vou dizer que são todos, mas a maioria deles. E quem não sai com pessoas do mesmo sexo é porque tem um monte de suprimento do sexo oposto disponível. Mas se ficar sem, vai aquele teu amigão ali, entendeu? Eles não estão nem aí, não. E eles dão em cima de pessoas da tua família, tá? Eles dão em cima da tua irmã, dão em cima da tua mãe, eles dão em cima da tua filha. Então, o negócio é bem lá embaixo mesmo. E aí, quando eu faço vídeos falando sobre isso, eu sou xingada até dizer chega, né? Xingada, é, por isso que eu evito, porque se eu for pegar e escancarar realmente as parafilias sexuais que eles têm, alguns deles têm aí, né? Pelo amor de Deus, pornografia ainda é o de menos. É o de menos. Eles veem coisas horríveis, sabe? E alguns deles são realmente pedófilos enrustidos, escondidos, são pessoas ali que gostam de orgias. A gente encontra várias vítimas que receberam esses convites, olha, vamos transar eu, você e minha amiga, vamos transar eu, você e outro cara, várias, assim. Isso daí é de praxe, tá? Então, a pornografia é o básico dentro de um lamaçal imundo que eles escondem ali, que a gente chama de deep web narcisista, né? Eles se escondem ali para baixo. Alguém me perguntou o tratamento de silêncio. O tratamento de silêncio teve algumas vezes, era vai e volta, mas ele sempre voltava para pedir alguma coisa, pedir desculpas e tal. E, inclusive, quando eu estava para minha segunda cirurgia da coluna, no dia seguinte, ele ia vir me buscar, eu moro meia hora do hospital, vamos tirar, tinha que tirar os pontos, ver o cirurgião um mês depois, na noite anterior, por sinal, a gente teve uma briga, por sinal, amanhã eu não vou não. Me deixou na mão. Eu desesperada, como é que eu vou parar naquele hospital amanhã? Não podia dirigir. Uma amiga minha, graças a Deus, estava de folga, me levou. Fiquei 5 dias sem falar com ele, 5 dias depois ele me liga, me desculpas, não era eu que fiz isso, eu não sei o que aconteceu. Como eu falo, é Tratamento como se eles tivessem irmãos gêmeos, né? Porque aí você fala, não, hoje eu falei com esse irmão aqui, agora eu tô falando com esse, porque, gente, é surreal, eles mudam assim, né? É uma coisa, sabe, que dá tudo certo para ser aquilo, de repente eles viram. Não, agora vai ser aquilo. E você fica, porque eles não se importam com você, você fica ali jogada, né? Ou jogado. Eles não estão nem aí. Então, marquei um encontro com você, mas agora encontrei um lugar mais interessante para ir, não vou. E você tá ali, esperando aquela pessoa no encontro, sabe? Então, é isso que eu falo, eles são completamente disfuncionais, gente. E aí a pessoa vai pisando nessas cascas de ovos, o cérebro completamente em gaslight, dissonância cognitiva, a hora que vê isso vai concretizando ali, né, na vida, no próprio organismo, então começa a ficar doente, as coisas começam a ir para trás, perde emprego, perde tudo, até a hora que a vítima não tem mais nada. Mas nada, e aí eles descartam, porque eles são interesseiros, gente. Eles estão com uma vítima por interesse. Muitas das vezes, até mesmo interesse financeiro. Tá? Então, a hora que acabou ali, você não tem mais nada para oferecer naquele momento, tchau. Eles viram as costas como se nunca tivessem te conhecido. Vão voltar? Eles voltam, a maioria deles voltam. Mas voltam para se aproveitarem mais um pouco depois. É bem pior. Tá? Então não tem amor, não tem, é tudo interesse. Você melhorou um pouquinho, você, sabe, evoluiu um pouquinho, você melhorou sua vida um pouquinho, saiu ali, tirou o pezinho da lama, eles voltam para te jogar lá novamente. Tá? Eu vejo alguns que voltam depois de anos. Deus me livre. São grandes professores, né, Carol? Para ajudar a gente a olhar para a gente, ver de onde estão nossas falhas, nossas rejeições. Sim, Realmente, a maioria não da... negar, né? Foi um grande professor na minha vida, eu tenho que admitir. É uma experiência que a gente não gostaria de ter passado, mas se a gente for olhar com outros olhos, né? Faz com que a gente olhe mais pra gente. Eu acho que há essa falta na maioria das vítimas. Eu também passei por isso, de codependência, né?
e a gente não olha pra gente, a gente fica olhando só para os outros, querendo agradar os outros, querendo fazer tudo pelos outros, e a gente esquece de nós, e a vida cobra, de alguma maneira, a vida cobra isso, porque para a vida, nós também somos importantes. E o codependente, ele não se enxerga assim, né? Ele acha que só os outros, ele é o oposto do narcisista, né? Ele acha que só os outros são importantes e ele não é nada. E o narcisista é o contrário. O narcisista acha que só ele é importante e os outros não são nada. Né? Então, a vida cobra. Também do codependente, essa crueldade do codependente não olhar para si. Porque isso não deixa de ser uma crueldade. Que a gente comete não contra eles. Não é contra eles. Né? Porque a gente dá tudo de nós para eles. A gente comete contra nós. Exatamente. Contra nós. Porque a gente não olha pra gente. E a gente também é digno de respeito, de amor, de carinho, de consideração, de bons momentos, de felicidade. Não são só os outros. Entendeu? Então, a vida também cobra do codependente essa falta que o codependente tem com ele mesmo. Né? Essa falta de amor que o codependente, de auto-amor, de autorrespeito que o codependente tem consigo. É isso mesmo. Né? Então, serve como um aprendizado, sim, para que a gente aprenda a olhar também para nós e para as nossas necessidades. Com certeza. Isso daí é muito, muito importante. Então, eu deixo aqui, eu agradeço de você... vamos fechar, né? Acho que já deu aqui 1 hora. Deixa eu ver que horas são. Alguém quer fazer uma pergunta ou não? Se quiserem, agora nós vamos responder, a gente vai, durante 15 minutos, responder algumas perguntas, tá? E depois eu vou encerrar a live, gente, porque eu ainda vou ver que vídeo, acho que eu vou postar essa live amanhã lá no YouTube. Por favor. Não deu problema de cortar, acho que eu vou postar, porque eu não tenho vídeo para amanhã, Manda gente. pra mim, eu tô pecando com vocês, viu? Podem vir aqui me puxar a orelha. Olha, deixa eu ver aqui. Se quiserem fazer perguntas, podem fazer perguntas que eu vou responder. E quem quiser fazer uma live comigo, de combinar uma live para contar a história do que passou, tá? Pode ser homem ou mulher. Já deixo aqui que a página é mista. Igual a Ana fez hoje, tá? Me chama no direct para a gente combinar, tá bom? Narcisistas pagam pelo que fazem. Então, é como eu falei, eu acredito na lei do retorno, tem gente que não acredita. O que eu penso é o seguinte, gente, quanto mais a gente foca neles, mais a gente esquece da gente, tá? Até o monstro, eu fiz um post dizendo que eu vi um monstro em situação de rua e tal, e o monstro até veio falar comigo e tal, mas, gente, eu não estava ali parada na minha vida esperando ele pagar nada, não. Eu estava vivendo a minha vida, calhou de eu dar de cara com ele na rua, e ver ele naquela situação, tá? Então, o caso do monstro, obviamente, é um caso previsível, esperado, porque o monstro é um viciado em entorpecentes e álcool, né? Então, é claro que uma pessoa viciada, a tendência dela é que ela pare em situação de rua. Mas, gente, eu conheço narcisistas que estão muito bem, obrigado. Entendeu? Infelizmente. Tá? Então, não são todos aí... Tem um amigo meu aqui perguntando se eles nascem assim ou são criados de alguma forma. Ou como é que eles adquirem? Olha, a origem do narcisista ainda é uma incógnita, né? Porque diferente do borderline, que já foi comprovado que vem de um trauma, né, de abusos durante a infância, o narcisista ainda é uma incógnita. Então, alguns estudiosos, cientistas, acham que o narcisista... ele é criado, ele se desenvolve por um trauma também, igual o borderline. Outros já acham que pode ser também excesso de mimos durante a infância e falta de limites. Outros já acreditam que é o ambiente. Então, é aquela criança que vai conviver com outras pessoas que são narcisistas, né? Vamos colocar aqui, ou que tem comportamentos narcisistas bastante acentuados, como tem também cientistas que acreditam até mesmo que nascem dessa maneira, tá? Inclusive, parece que eu ainda não estou confirmando aqui, há uma amiga minha terapeuta que ela leu o novo DSM, né? O novo DSM que lançou,
diz que os cientistas já estão cogitando que alguns narcisistas têm o mesmo problema do psicopata, que é essa parte aqui, ó, completamente desligada, tá? Então, eles não realmente não têm sentimentos, não sentem como nós. Mas ainda é uma incógnita, tá, gente? Então, eu acredito em tudo um pouco, tá? Eu acho que tem a questão do ambiente, tem a questão, pode ser sim um trauma, uma falta de limite, um mimo exagerado, tá? Como eu acredito também que também tem a parte da genética, de repente, né? A gente vai fazer uma live com um psiquiatra. Eu tô esperando, ele me mandou mensagem hoje. Ele vai dar uma data pra gente e a gente avisa vocês. E todo mundo pode fazer pergunta para ele. Olha, a Yolanda perguntou aqui, boa noite, sou estudante de psicologia. É verdade que todo psicopata é narcisista? Sim, sim, porque é um transtorno que está acima, né, do narcisismo. Então, todo psicopata, ele já tem o narcisismo, tá? Só o narcisista que nem todos são psicopatas, tá, gente? Então, há uma diferença. Eu até brinco que eu chamo o narcisista de barata e o psicopata de barata voadora, né? Porque já é uma barata com asas, já tá mais acoplada, né? Então, até brinco porque todo psicopata é narcisista, tá? Como se livrar do, do narcisista? O Bruno está perguntando aqui, estou na fase de Hoovering. Então, é ter a conscientização que se você cair nesse Hoovering, você está lascado, né? Se você cair, essa pessoa vai te prejudicar de novo. É nessa hora que você tem que lembrar do que essa pessoa te fez. Se foi você que saiu do relacionamento, por que você saiu desse relacionamento? Há um motivo. E se foi essa pessoa que te deixou, como essa pessoa te deixou? Em que estado essa pessoa te deixou? Então, você tendo toda essa conscientização, sabendo que essa pessoa tem um padrão comportamental que ela não vai mudar, que ela é daquela maneira, porque eu acredito que não tenha sido o primeiro hoovering que você deva ter caído, porque geralmente as vítimas passam por mais de um hoovering. Então, você já sabe muito bem como é que vai funcionar o final dessa história. Então, só isso, você sabendo que essa pessoa está voltando para te destruir, para se aproveitar de você, para te fazer mais maldade, e como ela te deixou da última vez, já é o suficiente para você persistir no contato zero. Deixa eu ver aqui, mais uma pergunta. O Paulo aqui, se reconhecerem e aceitarem se tratar, bem tratado, tem como controlarem o problema e viverem de boa? Olha, muito difícil, viu, Paulo? Muito, porque a maioria deles, foi o que eu falei aqui no início da live, 99% deles não aceitam tratamento. Eles até podem entrar em tratamento, mas não levam a sério, sabe? É igual aquele adicto que entra numa clínica de reabilitação, sai da clínica e volta a usar o entorpecente, sabe? Infelizmente, é como os estudiosos colocam, né? Não tem cura, tá? Infelizmente, não tem, porque não é considerado uma doença mental, é um transtorno de personalidade, é um espectro, né? Então, é a forma deles enxergarem o mundo, a vida, as pessoas. Não é algo que a gente tenha como curar, por exemplo, com medicamento, com uma medicação, tá? A medicação, ela pode entrar? Pode, mas aí já é para depressão, para ansiedade, já são para outras coisas, não para o transtorno de personalidade narcisista. Aqui, ó, Ana Costa, narcisista é homossexual? Eu não coloco como homossexual, gente. Narcisistas, eles não têm identidade, tá? Eles estão em busca do quê? De suprimento narcísico. Então, sexualmente dizendo, se eles precisarem sair com uma pessoa do mesmo sexo, eles saem. Se eles tiverem vários suprimentos do sexo oposto, né? Eles saem também. Então, depende muito de como estiver a questão dos suprimentos e a curiosidade deles também, né? Muitos têm experiência, sim, com pessoas do mesmo sexo. Ô, Carol, uma pergunta. Você acha que isso tem a ver com o transtorno, eles não perceberem que estão fazendo mal a alguém? Ou as pessoas em geral?
Ele chegou uma vez a falar Olha, assim pra mim, depende muito do grau do narcisista, porque narcisistas têm deixa eu te graus. falar uma Então, coisa HG rápida. tudo. Ele falou uma vez assim pra mim, você me desculpa, eu com os meus amigos, eu sou muito gente boa, mas com mulher eu não consigo. Ele chegou a falar isso pra mim. Com mulher eu não consigo ser gente boa, e ser assim. Será que ele é gente boa mesmo com os amigos? Porque eles falam muita coisa que é mentira. Verdade, verdade. De repente, ele falou isso para você se sentir culpada. Entendeu? De repente, não é porque ele é legal com os amigos realmente. Agora, o que eu vou falar para vocês? Narcisistas têm graus. Então, por exemplo, HG Tudor, que é o narcisista diagnosticado, ele coloca que existe narcisistas de grau menor, médio e maior. Então, o de grau menor, ele não sabe que ele está cometendo a maldade. Né? Ele acha que ele está se defendendo. Que você está acabando com a vida dele, atacando, e ele está se defendendo. Já um narcisista de grau maior, que foi igual o post de uma narcisista aqui do Cora, que eu coloquei aqui no Instagram, esse final de semana, acho, né? Ela sabe o que está fazendo. Ela sabe que ela idealiza, que ela desvaloriza, que ela descarta, que ela brinca com os sentimentos da pessoa. Então, existem pessoas que sabem o que perfeitamente o que estão fazendo? Claro que sim, gente. E isso não deve servir para inocentá-los, pelo amor de Deus. A gente sabe o que é bom e o que é ruim, o que a gente faz de bom para os outros, o que a gente faz de ruim. Tantos sabem que eles usam máscaras. Eles se fingem de bonzinhos, então eles sabem sim o que eles estão fazendo. É a gente parar de passar pano. Poxa, eu sei que é errado mentir, que é errado trair, que é errado maltratar, que é errado humilhar. Eles também Não, mas sabem. parece que é natural pra ele, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Parece que tudo que ele faz é muito natural. Será que ele não tem noção o mal que ele tá fazendo ao próximo? Não tem Não, eles noção? sabem. Tanto que eles usam máscara no início. No início eles se mostram como pessoas muito agradáveis, muito legais, muito bacanas. É. Eles se mostram como pessoas extremamente encantadoras e é máscara. Então, eles sabem. Quando eles querem voltar, eles sabem como eles fazem, eles sabem tratar a gente muito bem para que a gente caia de novo. É verdade. Então, eles sabem o que eles estão Vai fazendo, fazer eles de tudo para sabem. se ajudar e me ajudar. É, aquele negócio, olha, te amo, senti tua falta, sonhei com você todas as noites, te trouxe flores, cartas, bombom, eles sabem. Eles sabem, ainda tem a capacidade de falar, ai, não pensei em outra pessoa, a não sei em você. Imagina, tava pegando todo mundo por aí. Então, é desse jeito. Eles enganam, então eles sabem o que eles estão fazendo, gente. Seres Eles sem alma, sabem. né? Eles não têm alma. Essa é a verdade para mim. A verdade é que eles não é que eles não têm alma. O narcisista, ele, assim, quando a gente fala dos graus, né, a gente fala de um grau maior. Então, o narcisista de um grau maior, né, a gente coloca como narcisista perverso, narcisista maligno, ele já tem uma parte sádica. Às vezes ele vem acompanhado com a tríade sombria, que é o maquiavelismo, o narcisismo e a psicopatia. Então, eles sabem o que eles estão fazendo, eles se divertem com o sofrimento dos outros. Também tem uma categoria de narcisistas de grau menor, que eles acham que eles estão se defendendo, porque eles são tão paranoicos que eles acham que todo mundo quer sacanear com eles. Então, eles já fazem isso antes. Antes das pessoas sacanearem comigo, eu sacaneio com elas. E eles não têm empatia. Eles não conseguem se colocar no lugar dos outros. Entendi. Então, independente da motivação, se é uma autodefesa do ego, então, antes dessa pessoa me atingir, eu atinjo essa pessoa. Ou então, eu me divirto em atingir essa pessoa e dou risadas de vê-la mal. O estrago é o mesmo. Eu vejo gente perguntando, mas que grau será que ele é? Será que ele é um grau menor, maior? Será que ele é psicopata? Como se isso tivesse diferença. Não tem, gente. O estrago é o mesmo. Não tem. Ah, mas ele só está defendendo o ego. O outro não. O outro está se divertindo com a minha dor. Mas o estrago é o mesmo. Eles vão acabar com a tua vida do mesmo jeito. Um porque acha que você merece. E o outro porque se diverte de ver você mal.
Qual que é a diferença? Eu não vejo nenhuma. É verdade, verdade. Não vejo nenhuma. Então, gente, eu vou encerrar a live aqui. Obrigada. Eu agradeço, Ana, a sua disposição, tá? Obrigada. Muito obrigada por ter contado a sua história. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Obrigada a você por abrir Viu? as Eu te portas. desejo toda a sorte do mundo. Obrigada, Lili. Que você continue sua caminhada, que você não olhe para trás, porque você não perdeu nada, você não deixou nada para trás, que você agora siga em frente com a cabeça erguida, tá? Porque existe sim felicidade longe dessas pessoas. Sim. O que eu não garanto é existir felicidade perto delas, mas longe delas eu garanto que existe, tá? Então, tem felicidade longe dessas pessoas. Quem quiser, tá, fazer uma live comigo para contar a sua história, aquilo que passou dentro do ciclo, eu deixo aqui à disposição o direct, me procurem no direct, tá? Para a gente combinar uma live e tal, para quem quiser. Só que aí é igual a Ana, vai colocar o rosto, vai conversar, vai contar tudo, tá? Então, é para quem pode fazer isso, tá? Tem gente aí que às vezes está se escondendo, não pode mostrar o rosto, falar o nome, então aí não tem como, tá? Mas, para quem não pode fazer uma live, se vocês quiserem, tem o quadro Histórias Verídicas lá no canal, então vocês me enviam ou por e-mail no narcisistasemamascara@gmail.com, ou então no direct a história de vocês, que eu posso narrar no canal, trocando o nome de vocês, e aí vocês ficarão mais seguros também. Então, deixem aberto a live e o relato de histórias verídicas para quem quiser compartilhar. Acho que aqui eu agradeço aqui a presença de todos vocês, obrigada, e vai ficar gravada essa live, tá? Um beijo a todos e até mais. Até mais. Beijo a todos. Beijo. Tchau, Ana. Tchau, tchau, pessoas maravilhosas. Até a próxima. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.